Boa noite, amigos, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Bianca. Que bom estarmos novamente aqui no Espaço Novo Tempo, aí na sua casa, para mais um programa Start. Agora, Start 2021. Só para a gente relembrar, vamos lá. Start é o que mesmo? O melhor jeito de começar a semana. Perfeito, então aqui estamos. Vamos começar a semana do melhor jeito possível. Você que está em casa, fique em pé, vamos fazer uma oração e logo em seguida cantarmos 2 hinos. Vamos lá? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque estamos aqui nesse domingo, primeiro domingo do ano, para honrar e agradecer o seu santo nome. Esteja conosco, que os louvores cantados aqui suba ao teu trono de graça. Nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Um ano novo, logo estaremos pertinho. Mais um ano que estamos aqui, mas pensando lá no céu. E eu penso no céu, aguardo o dia em que morarei nas mansões celestiais. Vocês também? Com certeza. Vamos cantar isso? Vamos. Então, Mansão sobre o Monte. É bem facinho, ó, a letra tá aparecendo. Vamos lá? Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, de onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas e jubilando a vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, O sol radiante. o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Aves cantando nas copas frondosas e jubilando a vida sem fim. Amém. Amém. Então tá bom. O próximo hino que vamos cantar, ele fala de um Deus que é grandioso, né, que é o nosso Pai, o nosso Salvador. Senhor, quão grande és tu. Vamos cantar, é bem conhecida, do Inário Adventista, mas para quem não conhece, não se preocupe. A letra está passando aqui, solte sua voz. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas
Senhor, obrigada por termos a certeza que o Senhor é o maior em nossa vida, é o número 1. Senhor, esteja conosco sempre. Perdoe os nossos pecados. Não merecemos, mas nos colocamos em sua presença e pedimos perdão. Por Jesus, amém. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa, mais um culto de domingo à noite aqui do Espaço Novo Tempo, o nosso start, a melhor maneira de começar a semana. Que gostoso saber que você está aí do outro lado também nos acompanhando. Estivemos juntos ontem no primeiro sábado do ano, podendo participar de lições da Bíblia. Vimos ali o povo meio em crise de identidade com Deus. E estamos aqui hoje, nesse domingo à noite, podendo participar com vocês do programa Start, com um tema muito relevante também para quem está com uma crise de identidade com Deus. E muitas pessoas têm esse tipo de crise e até desistem de Deus, e não é isso que nós queremos que aconteça. Então, por isso estamos aqui. Quero mandar aqui um forte abraço a todos que nos acompanham. Quero mandar aqui um forte abraço ao meu amigo Luiz Henrique, que está lá na Irlanda, com certeza está nos acompanhando também, a Bárbara, o Mateuzinho, aos nossos amigos aqui de Piracicaba, o Cido, a Maria e todos aqueles que nos acompanham. Berenice, feliz com a decisão que você tomou nesse final de ano ao lado de Jesus. Mando um abraço também ao Ivan. Ivan, aquele abração, eu recebi seu recadinho ontem e fica aqui o forte abraço, sim, um bom ano novo para vocês, que tudo se transforme na realidade que Deus quer para a nossa vida. Amém? E hoje à noite, nesse momento, nós vamos poder desfrutar do que a Bíblia nos ensina sobre um tema muito importante para a época que estamos vivendo e um tema gostoso, a melhor maneira de começar a semana, começar ao lado de Jesus e saber dele qual é a igreja que ele realmente deseja que nós estejamos fazendo parte. Muitas pessoas perguntam nesse mundo o que está acontecendo hoje: será que Deus tem uma igreja nesse mundo? Será que Jesus realmente tem uma igreja? Porque hoje, se você sai aí à procura, aí, você anda algumas ruas da cidade, aqui, por exemplo, de Piracicaba, e você encontra dezenas de denominações diferentes. E no mundo todo são milhares de denominações. E será que será que todas elas estão seguindo realmente o que Jesus pede? Porque todas elas têm a palavra de Deus na mão, nós sabemos disso, todos têm a Bíblia, mas será que todas estão de acordo com as vontades de Deus? O tema dessa noite é Jesus e a igreja. Então o start dessa noite vem nos trazendo Jesus e a igreja, aquela igreja gloriosa, sem mácula, aquela que está sendo preparada como uma noiva pura ao nosso Senhor Jesus, para que quando Ele possa estar levando o seu povo, essa igreja seja levada junto com Ele. Nessa noite em especial, nós vamos poder desfrutar desses ensinamentos bíblicos e poder juntos ter a certeza, sim, Jesus tem uma igreja nesse mundo hoje. Sim, Jesus tem um povo especial que está se preparando e ajudando outras pessoas a se preparar para poder juntos subir ao céu. Abra sua Bíblia no livro de São Mateus capítulo 16. Livro de São Mateus, capítulo 16. Estou com a minha Bíblia aberta aqui. E se Deus tem uma igreja, de alguma maneira, Ele tem que nos mostrar na sua palavra para que nós possamos estar fazendo parte dela e conhecendo o que Deus deseja para o nosso coração. Mateus capítulo 16, ali vem contando de um momento assim, o título vem falando do versículo 13 em diante, a confissão de Pedro. E Jesus ali com os seus discípulos, ele começa então fazer uma pergunta, né, aos seus discípulos, né? Olha, quem diz o povo que eu sou? Então Jesus ali com seus discípulos, ele começa a fazer essa pergunta a eles, né? Quem diz o povo ser o filho de Deus? E os discípulos começam a responder, versículo 14, vem, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas Cristo então pergunta, e vocês? Agora Jesus direciona a pergunta para eles. E eles, o que pensavam de Jesus?
E Pedro, como sempre, versículo 16, ele pega e responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou a Pedro, né? Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. E está aí, então, de versículo 18, Jesus dá uma ênfase nessa declaração de Pedro, e diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa certeza que você falou que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se Jesus aqui está dizendo que ele tem uma igreja e que o inferno não vai vencê-la de maneira nenhuma, então Cristo tem uma igreja no mundo hoje. E ele descreve a sua igreja na sua palavra de maneira tal que nós não tenhamos dúvidas qual é a igreja verdadeira de Deus nos últimos dias. O start dessa noite traz para nós, então, a igreja de Deus, a igreja de Jesus, aquela que foi fundada ali no Novo Testamento, e que Jesus, ele é a pedra angular dessa igreja. Se você for a sua Bíblia, nesse momento, abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, 1 Coríntios, e você abre a sua Bíblia aí também. 1 Coríntios capítulo 3, e no versículo 11, a Bíblia diz da seguinte maneira: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fundamento da sua igreja. Então, qualquer igreja que não tenha como fundamento Jesus Cristo, não pode ser a igreja verdadeira de Deus. Continua com a sua Bíblia, vamos ali no livro de Efésios, um pouco mais para frente, livro de Efésios, e no capítulo 2, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, você abre a sua Bíblia aí, o livro de Efésios, capítulo 2, e no versículo 19, a Bíblia vai dizendo da seguinte maneira, versículo 19 em diante: assim já não sois com estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados, versículo 20 agora, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então Jesus funda a sua igreja, ele é a pedra angular, ele é o dirigente da igreja, e qualquer igreja que não tenha Cristo como pedra angular, essa não pode ser a igreja verdadeira de Deus. Então, aí acontece algo incrível. Como, então, encontrar a verdadeira igreja de Deus, que, a princípio, então, ela tem Cristo como a sua pedra angular. Será que essa, eu saio procurando, então, será que essa é a maior igreja que eu posso encontrar? Uma igreja que canta bons hinos, uma igreja que tem pastores famosos, que pregam mensagens maravilhosas. Será que essa igreja que contém o maior número de pessoas, será que essa seria a igreja verdadeira de Deus? Temos que tomar muito cuidado, então, quando fazemos essa procura dessa maneira. Porque é simples você pensar. Vamos voltar no tempo de Noé. No tempo de Noé, a maior igreja estava errada. E apenas entrou na arca Noé e sua família. Se voltarmos até o tempo de Jesus, e você fosse perguntar para as pessoas do tempo de Jesus, que religião que eles seguiam, eu sou judeu. E eu sou judeu, e meu vizinho é judeu, e meu parente é judeu, e todo mundo é judeu, então todo mundo pertencia à mesma igreja, aquela igreja dos judeus. E seria possível, então, que nós estivéssemos no meio daquela população, naquela época, quem sabe, crucificando Jesus. Então, nem sempre a maior igreja está certa, nem sempre a maior igreja pode ser a verdadeira de Deus. E nem sempre a menor também pode ser a verdadeira de Deus. Então, precisamos procurar na palavra de Deus indícios, diretrizes para que nos possa mostrar qual é a verdadeira igreja de Deus. E a Bíblia, no último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, e nós vamos focar no livro de Apocalipse essa noite, e você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, e Deus, então, na sua infinita misericórdia, ele nos deixa aqui as diretrizes necessárias
para que nós possamos encontrar a verdadeira igreja de Deus, aquela que pode ter a certeza que Deus está presente a todos os momentos. A gente tem que lembrar que largo é o caminho da perdição e estreito o caminho da salvação. E são muitos que não se acertam por ele. Então nós precisamos ter certeza que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que vai levar à salvação. Precisamos estar conscientes. Então, como que eu posso encontrar a verdadeira igreja de Deus? A Bíblia nos dá uma resposta. Capítulo 12 do livro de Apocalipse, capítulo 12 descreve a igreja de Deus no princípio, descreve a igreja de Deus fugindo da perseguição e nos descreve a igreja de Deus nos últimos dias. Então, se você quer conhecer a igreja verdadeira de Deus, você precisa se focar no capítulo 12 de Apocalipse, no livro de Apocalipse em si. Então, nós vamos encontrar, sim, a verdadeira igreja de Deus. Nesse programa Start, você vai começar o ano tendo a certeza, sim, Deus tem uma igreja nesse mundo hoje. E sim, Deus descreve ela no seu livro sagrado, na Santa Bíblia. Capítulo 12, ele vem dizendo ali para nós, o título é A Mulher e o Dragão, e vem dizendo, versículo 1 em diante, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita de dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui no capítulo 12, Deus começa a descrever. Você sabe que em profecias bíblicas, mulher significa igreja. Quando você vai lá no livro de 1 Coríntios, né, 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 2, ele vem dizendo, porque Paulo vem falando para o pessoal da igreja de Coríntios lá, porque zelo por vós com o zelo do Deus vivo, e que vos tenho preparado como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, quando a Bíblia, em profecias, vem trazendo uma mulher que é considerada como uma mulher virgem, ela está falando da verdadeira igreja de Deus. Quando você vai no capítulo 17 e você vê ali falando de uma igreja falsa, ela é tratada assim como uma prostituta. Então, uma verdadeira igreja de Deus, aqui no Novo Testamento, ela está pronta para nascer. Ela está pronta para dar à luz. A igreja do Deus vivo está pronta para nascer no Novo Testamento. Então, como encontrar? A Bíblia nos explica. E essa igreja de Deus, ela é o alvo de Satanás na época de Jesus, é o alvo de Satanás durante a Idade Média e é o alvo de Satanás no final dos tempos. A Bíblia diz, Apocalipse 12, versículo 7 em diante, a Bíblia vem dizendo, houve peleja no céu. Aqui a gente vê a primeira alusão, assim, mostrando Satanás atacando Jesus no céu, e vem dizendo que Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, e todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E o versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui a gente vê Satanás atacando Jesus no céu. Ele não conseguiu. Ali você vê o início, então, desse grande conflito entre Satanás e o nosso Deus. E ele perseguiu Jesus no céu e agora, também expulso do céu, ele tenta perseguir Jesus aqui na terra. Se você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12 e versículo 13, a Bíblia diz, quando, pois, o dragão, quem que é o dragão? Satanás, a antiga serpente, aquela que atacou Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então, quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, ele perdeu a guerra no céu, ele foi expulso, veio bater aqui no planeta Terra. Então, ele persegue a mulher. Quem é a mulher? A igreja. Então, olha que interessante. Satanás, ele, atirado aqui na terra, expulso do céu, persegue a igreja de Deus, a qual deu a luz a Jesus. Então ele começa uma perseguição a Jesus aqui na terra. Ele começa a tentar destruir o menino Jesus. E vocês conhecem a história. Ele fez com que ali o imperador
assinasse um decreto, e através desse decreto, toda criancinha que tivesse menos de 2 anos deveria morrer, dessa maneira, tentando destruir o menino Jesus. Mas Deus prepara um lugar, então, para Jesus, manda um sonho para que José fosse embora para o Egito, e ficou lá até que toda essa perseguição passasse, para que Jesus pudesse voltar, então, e começar a exercer o seu papel como o nosso Salvador. Então, ele persegue o menino Jesus aqui na terra, e a gente vê que Jesus, versículo 5, capítulo 12, versículo 5, ele nasceu-lhe, pois, um filho varão que é de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Satanás tenta destruir o menino Jesus, não consegue. Jesus cumpre o seu propósito aqui na terra, ele cumpre o seu propósito, chegando até a cruz, e ali na cruz, ao ser entregue em sacrifício para a salvação de todos nós, Jesus grita em alta voz: está consumado. Daquele momento em diante, Satanás sabia que não tinha conseguido o seu propósito de destruir o menino Jesus, de destruir o próprio Jesus, e Jesus cumpre o seu papel de salvador do povo. Então Satanás agora, ele volta a sua atenção para a igreja de Deus. Ele volta a sua atenção para o alvo que tem maior valor para Cristo aqui na terra, que é a sua igreja. Ele volta a atenção e tenta, então, dessa maneira, fazer uma perseguição contra o povo de Deus. Olha o que a Bíblia fala, versículo 11 do livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Então aqui o versículo 11 mostra que Satanás tenta perseguir, mas eles eram fiéis, mesmo o povo de Deus sendo perseguido por Satanás, e morte e perseguição. E você conhece um pouco da história, você sabe como que foi essa perseguição com o povo de Deus, mas eles, pela fé que eles tinham, pelo amor a Jesus, não amaram a própria vida, e sim acabaram se entregando até a morte, mas era o povo de Deus. Então, no céu, Satanás perdeu, Jesus venceu. Aqui na terra, quando Jesus nasceu, Satanás perdeu novamente, Jesus venceu. E pelo sangue do Cordeiro, os seus descendentes, a sua igreja aqui na terra também pode vencer. Não é gostoso saber disso? Não é gostoso saber que Deus está nos acompanhando, que Deus deseja que nós tenhamos fé o suficiente para, se possível, enfrentar até a perseguição e até a morte, mas Deus sempre está com o seu povo. Então, aqui no livro de Apocalipse, a gente começa a ver esse deslumbre da verdadeira igreja de Deus, uma igreja que foi perseguida, mas uma igreja que tem um povo no final dos tempos, e a Bíblia vai nos mostrar. Capítulo 12 do livro de Apocalipse, e o versículo 6, a gente começa a ver que a igreja, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Como nós estamos falando de profecias bíblicas, em profecia bíblica, um dia é igual a um ano literal. Isso você pode confirmar no livro de Ezequiel, ou no livro de Números, Ezequiel 4, versículo 6, ele vem nos mostrando que um dia te dei para cada ano. Então, em profecia, ali em Ezequiel, Deus começa a revelar para nós o livro de Apocalipse, mostrando para nós que, em profecia, aqui, 1260 dias, um dia valendo por um ano, então 1260 anos. A igreja de Deus ficaria escondida no deserto, como a Bíblia vem dizendo, por 1260 anos. Mas espera aí. Quando começa esse 1260 anos, a igreja passa a ser escondida e vive assim como que apagada da história, por causa, o quê? Da perseguição. Ano de 538. E se você procurar aí
nos livros de história, você vai confirmar essas datas. Ano de 538, o imperador romano, pagão, Justiniano, ele então coloca o decreto, e nesse decreto de Justiniano, ele dá então ali, ele une a igreja com o Estado, ele dá o poder para a igreja daquela época, aquela igreja medieval, e se une com o Estado, se une com o poder político, e eles têm poder, então, para poder fazer o que eles querem. Começando em 538 do decreto de Justiniano, e se você somando mais 1.260 anos dessa data, você vai chegar em 1798. E o que acontece nessa época, então, de 1798? Napoleão Bonaparte, com os seus exércitos, invadem Roma e leva a cabeça da igreja cativa. Vocês estão entendendo o que estava acontecendo? A igreja fica escondida durante 1.260 anos, e nesse tempo, eles tinham que sobreviver com a palavra de Deus, mas escondido da população, porque a Bíblia, ela vem nos dizendo que essa perseguição foi muito terrível. Olha só o que fala o versículo 13. Pois quando o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E a Bíblia continua dizendo, versículo 15 do capítulo 12, então a serpente, quem é a serpente? Satanás. Então Satanás arrojou da sua boca atrás da mulher, quem é a mulher? A igreja. Atrás da igreja, água. E essa água? O que significa essa água que Satanás colocou para destruir a igreja de Deus? Se você vai no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, a Bíblia nos revela em profecias bíblicas o que significa águas. Não é interessante saber como Deus não nos deixa na escuridão? E lá a Bíblia diz que as águas que vistem são multidões, povos e línguas, quer dizer, nações. Olha que interessante. Então, Satanás arrojou atrás da igreja de Deus povos, multidões e nações para que fosse destruída pelas nações. Essa era a intenção de Satanás, fazer com que os povos da época, perseguindo a igreja de Deus, conseguisse destruir todo o povo de Deus. E o versículo 16 fala, e a terra, porém, socorreu a mulher. A terra socorreu a igreja. Então, o que essa terra deve significar para nós em profecias? Bom, é simples. Se água, a parte molhada, significa povos, nações e línguas, com certeza terra, a parte seca, significa um lugar deserto, onde a igreja pudesse se manter durante esses 1.260 anos. E isso foi o que aconteceu. Se você vê a história da Bíblia, se você for ver as histórias que contam os livros tão famosos aí, História das Nações, você vai ver que o povo perseguido na Europa, lá eles começam a procurar um lugar mais tranquilo, vêm achar aqui no nosso hemisfério, vêm achar aqui nas Américas um pouco de descanso, onde começa então a surgir ali os Estados Unidos, por exemplo, com liberdade religiosa, que não havia mais perseguição, e ali então a igreja, e na Europa o povo escondido, você conhece a história, já deve ter ouvido a história dos valdenses, pessoas que ficavam ali nas cavernas se escondendo, faziam porções da Bíblia, escreviam, escondiam assim ali pela roupa, e quando desciam para as cidades, pelos vilarejos ali, levavam uma mensagem de Deus, sempre pregando o evangelho, mesmo que estivesse em perseguição. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado na sua boca. Então, se nós queremos encontrar a igreja verdadeira de Deus no final dos tempos, o povo de Deus no final dos tempos, nós temos que procurar em alguma data após 1798, porque a perseguição durou 1.260 anos, e agora, então, Jesus, ele mostra que a sua igreja, de alguma maneira, ia reaparecer, ia poder ter uma igreja visível novamente a partir de 1798. Então, precisamos procurar a igreja de Deus em algum momento de 1798. E o versículo 17, então, nos mostra
as características do povo de Deus. E ali o versículo 17 começa dizendo: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão mesmo? Satanás. Contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. Então irou-se Satanás contra a igreja de Deus e foi guerrear com o restante da sua descendência. Opa! Agora vem uma palavra diferente aí. Restante, o remanescente. O que significa esse restante? O que significa esse remanescente? Eu não sei se vocês, alguém que está me ouvindo nesse momento, alguém que está nos assistindo, com certeza já teve que mexer com construção, quem sabe colocar um piso no chão, não é verdade? E você, quando vai colocar o piso no chão, quando você vai fazer ali a sua construção, está arrumando a sua sala, agora vou colocar piso na minha casa toda, e a sua casa tem ali 200 metros quadrados. Uma boa casa, né? Uma casa grande. Ou 200 metros quadrados, uma boa casa. E você vai colocar piso em toda a sua casa, e você mede ali, são 200 metros de piso. E você vai comprar 200 metros de piso, é isso que você compra? Não, claro que não. Você vai comprar pelo menos 10% a mais. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com o piso, você tem algo igual para colocar no lugar. Remanescente, restante, significa igual ao original. Então, a Bíblia vem dizendo que aqui irou-se Satanás contra a igreja de Deus e foi guerrear com os restantes, aquelas pessoas que são iguais à sua descendência. E aqui começa a mostrar, então, as características do povo de Deus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, remanescente é aquele que permanece. Remanescente é aquele que é igual ao original. E o povo de Deus, a igreja verdadeira de Deus, ela é igual à igreja que Jesus fundou lá no início do Novo Testamento. Ela guarda os mandamentos de Deus. Então, se você sai procurando uma igreja para você frequentar, e se você já se decepcionou com alguma igreja na sua vida, você procure a verdadeira igreja de Deus. Então, você sai aí procurando uma igreja, e você chega na igreja e fala aqui: vocês são remanescentes de Deus? Sim, vocês guardam os mandamentos de Deus? Ah, não, os mandamentos de Deus já foram abolidos, foram pregados na cruz. Então, queridos, diga não e tchau, saia fora, porque a Bíblia é bem clara a dizer que os remanescentes, o povo de Deus dos últimos dias, eles guardam os mandamentos de Deus. Se você for aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 12, ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, o povo de Deus dos últimos dias, eles guardam os mandamentos de Deus e também têm a fé de Jesus Cristo. Qual era a fé de Jesus Cristo? Ele acreditava na Bíblia como sua única regra de fé? Sim. Vai os remanescentes dos últimos dias acreditar na Bíblia como sua única regra de fé? Com certeza sim. Jesus nos declarou que ele estaria voltando, não iria a igreja verdadeira de Deus anunciar a volta de Jesus, anunciar o juízo de Apocalipse 14, não iria a igreja verdadeira fazer isso? A igreja verdadeira de Deus não ia assinar a verdade sobre a morte? Que todos os que morrem no Senhor estão descansando no Senhor, e quando for dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Não irá a igreja verdadeira de Deus pregar a verdade sobre a morte? Não irá a igreja de Deus pregar a verdade sobre a alimentação, sobre o corpo ser o templo do Espírito Santo? A igreja de Deus vai fazer isso, porque é isso que a Bíblia diz. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A igreja remanescente de Deus faria isso no final dos tempos. Mas tem algo aqui também que pode nos chamar a atenção. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, versículo 17 do capítulo 12, foi pelejar com o restante da sua descendência. E eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Opa, tem mais uma característica aqui da igreja verdadeira de Deus. Ela tem o testemunho de Jesus. O que será que significa para nós esse testemunho de Jesus? Porque se eu quero encontrar a verdadeira igreja de Deus, eu preciso saber o que é o testemunho de Jesus, porque elas guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E a Bíblia
como Deus é bom, não nos deixa nessa agonia de ficar procurando o que significa o testemunho de Jesus, porque quando você vai na sua Bíblia, e você pode procurar Apocalipse capítulo 19, capítulo 19, e aqui João, ele recebe a visita de um anjo, e ele, ao ver esse anjo, ele fica assim, maravilhado com a beleza do anjo, e ele se ajoelha diante do anjo. E o anjo, ao ele se ajoelhar, o anjo disse, vê, não faça isso, eu sou conservo teu. Apocalipse 19, versículo 10, prostrei-me antes dos seus pés para adorá-lo. Porém ele me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a outra característica da igreja verdadeira de Deus, da igreja remanescente dos últimos dias, é que ela guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia. Isso mostra que essa característica, além de guardar os mandamentos de Deus, ela seria guiada pelas profecias bíblicas. Ela seria guiada com o espírito de profecia, o mesmo espírito que pulsava no coração dos profetas, dos apóstolos de Jesus, também estaria pulsando na sua igreja dos últimos dias. Ela teria o testemunho de Jesus, ela seria guiada pelas profecias bíblicas, pelo espírito de profecia. Eu quero que vocês também pensem que o espírito de profecia, nunca substituirá a Bíblia, mas sempre será uma luz menor para nos guiar até a sua palavra, a luz maior que é a Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, vamos voltar aqui alguns capítulos, 1 Coríntios, e livro de 1 Coríntios, capítulo 1, Deus iria guiar a sua igreja através do espírito de profecia no final dos tempos. Ela amavelmente obedece os mandamentos de Deus, porque Deus coloca isso no coração e por amor ao sacrifício, pela graça que Jesus concede a nós, a igreja de Deus dos últimos dias ia guardar os seus mandamentos, não para ser salvo, mas sim porque já estão salvos pelo sangue de Cristo, pela graça de Cristo, mas também teria a guia do Espírito de Profecia para levá-la até o fim dos tempos. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 6 diz assim, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, e agora eu quero que vocês me ajudem, o que nós vimos agora, o que é o testemunho de Cristo? É o espírito de profecia. Então nós podemos ler assim, assim como o espírito de profecia tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, a igreja de Deus não poderia faltar nenhum dom. Então o espírito de profecia estaria presente na igreja de Deus dos últimos dias. Como encontrar essa igreja? Então a Bíblia nos relata, a Bíblia nos dá a certeza de encontrarmos a verdadeira igreja de Deus. E não é à toa que o versículo 17 do capítulo 12, ela diz, irou-se o dragão contra a igreja, Satanás está irado com uma igreja especial. Por quê? Porque essa igreja é o restante, é o remanescente da palavra de Deus, do povo de Deus, porque elas guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Negar o dom de profecia na igreja do final dos tempos, na igreja de Deus, é negar aquela parte da Bíblia que diz que a igreja de Deus nos últimos dias estaria sendo dirigida pelo espírito de profecia. Eu quero que vocês não entendam mal essa parte, isso não quer dizer que somente essa igreja estão salvos, não. Pelo contrário, nem todos da igreja estão salvos e nem todos que estão em outras igrejas estão perdidos.
Mas Deus, em um momento, Ele vai chamar. Você sabe que Jesus, Ele fala lá para nós que, lá no livro de São João, capítulo 10, versículo 16, você vai ver Jesus declarando bem em alta voz: eu tenho outras ovelhas em outros apriscos, né? Cabe a mim chamá-la. Então, Deus hoje tem trabalhado dessa maneira, através do poder do Espírito Santo, tem chamado os seus filhos, que estão em todas as denominações, tem chamado as pessoas para que possam ouvir a voz do Espírito Santo e se entregar a Ele, se preparar, porque nós estamos vivendo a hora do juízo. E a igreja de Deus tem essa incumbência das partes de Deus. Quando Jesus estava subindo aos céus, Ele deixou bem claro para os seus discípulos, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. A igreja de Deus precisa levar a mensagem de salvação às pessoas. E as pessoas, quando ouvem essa voz, esse chamado do Espírito Santo, precisa ter essa coragem também de fazer essa entrega e começar a participar do povo de Deus dos últimos dias. Por quê? Porque o povo de Deus, ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, essa igreja, ela precisa ser uma igreja que prega o evangelho. Essa igreja tem que pregar os mandamentos de Deus, até principalmente aqueles que foram esquecidos, como o segundo mandamento da lei de Deus, como o quarto mandamento da lei de Deus. Quando a Bíblia fala para nós, não farás para ti imagem de escultura, esse mandamento sumiu de uma certa maneira. O quarto mandamento, quando fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar, também sumiu de uma certa maneira. São mandamentos esquecidos, mas que a igreja verdadeira de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, estaria divulgando. Então, como que eu posso conhecer a verdadeira igreja de Deus? Primeiro, seria levantada a partir de 1798, ou melhor, ela reapareceria a partir de 1798. Ficou escondida durante 1260 anos de perseguição. Ela teria a fé de Jesus, acreditaria em tudo que Jesus pregou, usaria a Bíblia como sua única regra de fé. Ela seria guiada pelas profecias bíblicas e ela proclamaria a mensagem de salvação de Deus para o final desse mundo que está em trevas. E Jesus também tem uma igreja invisível ainda. São aqueles que ainda não aceitaram a mensagem e que de alguma maneira estão lutando contra Deus, mas que cabe a Deus chamá-la, porque Jesus tem as suas ovelhas em outro aprisco. Mas qual é a decisão sua quando você ouve essa voz? Qual decisão você deve tomar quando você ouve essa voz, esse chamado de Deus? Qual a decisão a tomar nesse momento de trevas espirituais que o mundo está passando? Pois a Bíblia que te dá o conselho, não sou eu, Lincoln, mas a palavra de Deus que te dá esse conselho nesse momento. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, e o versículo 4. Aqui em Apocalipse, versículo 18, capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz da seguinte maneira: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Então, aquelas pessoas que estão em outros apriscos, estão em outras igrejas e que não estão usando e tendo a característica da igreja verdadeira de Deus dos últimos dias, o apelo que Jesus faz para as pessoas que ouvem a sua voz é: sai dela, povo meu. Vocês veem que interessante? Jesus chama as pessoas que, mesmo não estando na igreja verdadeira, que estão em outros lugares, em outras denominações, em outros apriscos, ele chama povo meu, porque são pessoas que têm fé no coração. São pessoas que confiam em Jesus e sabem que a salvação é pela graça, mas em um momento ou outro terão que tomar uma decisão, e a decisão é: sai dela, povo meu, para não seres cúmplice de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Queridos, aqui fica o convite final de Deus. Nós aprendemos essa noite que Jesus tem sim, ele prometeu que o inferno não ia prevalecer contra a sua igreja. Ele tem sim uma igreja nos últimos dias, ele tem uma igreja em pé. As características dessa igreja são que eles, primeiramente, guardam os mandamentos de Deus,
por amor ao nosso Deus e não para ser salvo, mas pelo sacrifício de Cristo, por tudo que Jesus fez por elas, eles guardam os mandamentos de Deus e acreditam no espírito de profecia, nesse poder profético que a Bíblia tem para poder nos guiar até a jornada final. E eles pregariam a mensagem de salvação por todo o mundo. Que Deus dê sabedoria a você, que Deus faça você repensar no que você está fazendo na sua vida. Repensar se a denominação que você está seguindo está te levando para o céu. Repensar em tudo que Jesus fez por nós e que a salvação de Jesus está disposta a todos nós e que nós precisamos sim fazer aquilo que agrada a Deus e que você possa fazer a sua decisão conforme a vontade de Deus no seu coração. Nós vamos ouvir uma canção nesse momento, em seguida vamos orar, pedindo que Deus nos dê força suficiente para fazer parte do povo remanescente de Deus. Para ti, Senhor, quando sinto em mim o teu amor, tudo em volta de mim se ilumina com a tua luz. Quando tenho gozo em meu viver, quando sinto em mim o teu poder, tudo em volta de mim se ilumina com a tua luz. Te buscarei, te amarei, pois vivo, Senhor, para te amar. Te bendirei, te louvarei, pois vivo, Senhor, para te amar. Te buscarei, te amarei, pois vivo, Senhor, para te amar. Te bendirei, te louvarei, pois vivo, Senhor, para te amar. Pois vivo, Senhor, para te Amém. Que eu e você vivamos somente para amar a Deus, para seguir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Feche seus olhos nesse momento. Grandioso Deus, nosso eterno Pai que estás no céu, e que com certeza estará presente em nossas vidas durante todo esse ano de 2021. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem uma igreja na terra que prega a tua mensagem, que leva o teu amor, que mostram as verdades bíblicas nesse mundo. Obrigado por o Senhor nos mostra no teu livro a maneira certa de encontrá-la. E a certeza que o teu poder, o poder do Espírito Santo estará em nós para podermos segui-la, Senhor. Por isso nos entregamos em tuas mãos e que cada pessoa que veja essa mensagem possa ter essa coragem, essa força vinda de ti para fazer uma entrega total em tuas mãos, Senhor. Pedimos que nos dê uma boa semana ao teu lado, nos proteja de todo o mal e sempre essa certeza
da salvação em Cristo Jesus. Que esse ano de 2021 seja um ano novo para nós ao teu lado. Que possamos repensar todas as nossas atitudes passadas que não te agradaram e que possamos, nessas mudanças, ser chamados filhos teus e herdeiros do teu reino celestial. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.